das possíveis variações de uma velha história sobre a origem do assado é a seguinte. Certa vez aconteceu um incêndio num bosque, onde haviam alguns porcos, que foram assados pelo fogo, né? Os homens acostumados a comer carne crua, experimentaram e acharam deliciosa a carne assada. A partir daí, toda vez que queriam comer porco assado, incendiavam o bosque. Até que descobriram um novo método. Mas, na realidade, o que eu quero contar é o que aconteceu quando eles tentaram mudar o sistema para implantar um novo. Fazia tempo que as coisas não iam lá muito bem. Às vezes os animais ficavam queimados demais, ou parcialmente crus. O processo preocupava muito a todos, porque se o sistema falhava, as perdas ocasionadas eram muito grandes. Milhões eram os que se alimentavam de carne assada e também milhões os que se ocupavam com a tarefa de assá-los. Portanto, o sistema simplesmente não podia falhar. Mas, curiosamente, quanto mais crescia a escala do processo, tanto mais parecia falhar e tantos maiores eram as perdas causadas. Em razão das inúmeras deficiências, aumentavam as queixas e já era um clamor geral a necessidade de reformar profundamente o sistema. E aí o que aconteceu? Começaram a se realizar congressos, seminários, conferências, e as pessoas passaram a buscar uma solução através desses congressos, desses seminários e tal. Mas parece que não acertava o melhoramento do mecanismo. Assim, no ano seguinte, repetiam-se os congressos, novos seminários, novas conferências. As causas do fracasso do sistema, segundo os especialistas, eram atribuídas à indisciplina dos porcos, que não permaneciam onde deveriam, onde a inconstância da natureza do fogo, tão difícil de controlar, as árvores excessivamente verdes, a umidade da terra, ou o próprio serviço de informações meteorológicas, que não acertava o lugar, o momento e a quantidade das chuvas. As causas eram, como se vê, difíceis de determinar. Na verdade, o sistema para assar porcos era muito complexo. Fora montada uma grande estrutura, maquinário diversificado, indivíduos dedicados exclusivamente a acender o fogo, incendiadores que eram especializados, incendiadores da Zona Norte, da Zona Oeste, incendiadores noturno, diurno, enfim, especialização, pós-graduação, era uma coisa muito séria. E também havia, né, especialistas em ventos, chamados anemotécnicos. Havia um diretor-geral de assamento e alimentação assada, um diretor de técnicas ígneas, com seu conselho geral de assessores, um administrador-geral de reflorestamento, uma comissão nacional de treinamento profissional em porcologia, um Instituto Superior de Cultura e Técnicas Alimentícias, um birô orientador de reformas, enfim, uma pesada estrutura. Havia sido projetada e encontrava-se em plena atividade a formação de bosques e selvas, de acordo com as mais modernas técnicas, né, de implantação, procurando ver quais eram os solos que tinham mais umidade, os ventos que soprariam mais de 3 horas seguidas, e já tinham milhões de pessoas trabalhando na preparação desses bosques, que logo em seguida seriam incendiados. E traziam especialistas de fora, e procuravam dar treinamento para o pessoal, escolhiam as melhores árvores, o fogo mais potente, enfim, criou-se uma estrutura tão grande que esses mecanismos depois começaram a exigir, né, um preparo cada vez maior de administradores, professores, técnicos, gerentes, para que todo esse trabalho, né, pudesse ter um embasamento técnico. Até que um belo dia, um dos incendiadores especializados lá, chamado João Bom Senso, resolveu dizer que o problema era muito fácil de ser resolvido. Bastava, primeiramente, matar o porco. E depois, assar o animal, né, colocando uma fogueira por baixo dele, e obviamente isso daí simplificaria bastante o processo. Bom, na hora que ele falou essas coisas, né, e isso daí chegou obviamente ao ouvido do diretor-geral de assamento, ele mandou chamar o João Bom Senso ao gabinete. E depois de ouvir o João, ele falou: olha, tudo isso que você está dizendo está muito bem, mas não funciona na prática. O que o senhor faria, por exemplo, com os anemotécnicos? Aquele pessoal que nós especializamos em fogo. Onde seria empregado todo o conhecimento dos acendedores de diversas especialidades? O João Bom Senso falou: não sei. O diretor voltou: e os especialistas em sementes, em árvores importadas, os desenhistas de instalações para os porcos, com as suas máquinas purificadoras de ar? O João tornou a responder: não sei. E os anemotécnicos que levaram anos se especializando no exterior, cuja formação tanto custou dinheiro para o país, vão mandar limpar os porquinhos?
E os conferencistas estudiosos que ano após ano têm trabalhado no programa de reformas e melhoramentos, o que eu faço com eles se a sua solução resolver tudo? Hein? Aí o João, coitado, falou, não sei. Aí o diretor disse para ele, olha, o senhor percebe agora que a sua ideia não vem ao encontro daquilo de que necessitamos? O senhor não vê que se tudo fosse tão simples, nossos especialistas já teriam encontrado uma solução? Então, aí o João, encabulado, né, virou e falou, puxa, eu pensava que a solução era bem mais simples do que esse sistema que foi montado aí. Aí o diretor virou para ele e falou, olha, na realidade, o senhor até deu sorte de eu ser um diretor condescendente, de eu estar ouvindo pacientemente o que o senhor está colocando, mas é bom o senhor não comentar isso aí fora não, porque pode ser que alguém ouça e o senhor pode perder o seu emprego. O João Bom Senso ficou preocupado, falou, poxa, eu pensei que tinha trazido uma solução mais simples. Aí ele falou, olha, se essa solução fosse simples, nós não teríamos toda essa infraestrutura montada para poder assar os porquinhos. E o senhor, por gentileza, né, parece que falta é sensatez. Aí o João Bom Senso ficou encabulado, saiu porta fora e nunca mais deu nenhuma opinião. Na realidade, quando o João Bom Senso foi embora, nós percebemos que, às vezes, soluções simples contrariam infraestruturas pesadas e onde nós costumamos dizer, faltou bom senso.